qual a sua avaliação em relação à manobra governista ali para tentar adiar a votação desse parecer, desse relatório? Caio, me ouve? Estou ouvindo, sim. Tá. Eu acho que, na verdade, ficou expresso que os deputados da extrema-direita, que cumprem a agenda par e passo com as ideias obscurantistas do Bolsonaro, vendo que iam perdendo voto, fizeram uma manobra antirregimental, né? Uma coisa de quinta série, para inviabilizar que a votação pudesse acontecer, né? Que a comissão pudesse deliberar sobre o relatório do Felipe Barros, coisa que era a única coisa que cabia naquela reunião. Claro, os requerimentos regimentais de retirada de pauta ou até a utilização do tempo de liderança é regimental, isso é correto, e foram enfrentados 2 requerimentos, né? Um para alteração da ordem dos trabalhos, para começar pela votação, e outro de retirada de pauta, que foi derrotado por 22 votos, né? A 12. Então ficou evidente que o Bolsonaro perderia esta votação. Perderia de forma flagrosa, né? Com uma derrota bastante ampla. O presidente da comissão, que também é da extrema-direita, investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, inclusive aberto aí pelo ministro Alexandre de Moraes, o deputado, aproveitando que as votações são remotas e que ele estava remotamente, simplesmente ignorou a palavra dos parlamentares, não passou para questões de ordem, não permitiu que nenhum de nós falássemos e encerrou a sessão, né? Depois de passar um tempo ouvindo um teatro do Felipe Barros e ouvindo um teatro da Bia Kicis, que não tinham nenhuma condição regimental de fazer fala naquele espaço. Então, claro, isso é muito interno, né? Explicar para os ouvintes como eles descumpriram o regimento, mas eles descumpriram o regimento e fizeram uma virada de mesa, vendo que perderiam uma manobra para que a comissão não deliberasse sobre algo que era o único objeto daquela reunião, que, aliás, teve que ser autoconvocada pela ampla maioria dos membros, porque vendo que perderiam, eles sequer convocaram a reunião de uma comissão especial que tem prazo para acabar. E eu acho que esse movimento é combinado, né, com o momento político que o governo Bolsonaro perde muito apoio social, a reprovação é amplamente maior que a aprovação, as pessoas estão vendo, né, não só o boicote deliberado do governo, as medidas sanitárias, ou o boicote à aquisição de vacinas, mas também que as vacinas entraram no radar do governo quando apareceu a propina, né? Então é uma combinação de uma crise sanitária, de uma crise econômica e de uma crise ética, porque a corrupção está muito próxima do governo Bolsonaro, dele e da família. E vendo essa situação, né, fazendo uma prospecção para 2022, o que o Bolsonaro e a extrema-direita querem é lançar sombras sobre o processo eleitoral, né, ter uma narrativa para estimular uma base que é minoritária, mas que é extremamente violenta da extrema-direita no Brasil contra o processo eleitoral. E sabe, Caio, concluo por aqui para deixar vocês perguntarem, nós temos a convicção de que o Bolsonaro precisa ser derrotado em 2021, ele já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, por isso estaremos na rua de novo, agora sábado 24 de julho, né? Já tem manifestações convocadas para mais de 300 cidades do país, mas mesmo sabendo, né, que o Bolsonaro precisa ser derrotado em 2021, nós não vamos dar sorte para o azar e nem tampouco dar argumentos políticos por uma extrema-direita violenta e, enfim, negacionista, obscurantista. É preciso derrotar esse relatório e dia 5 de agosto está convocada a nova reunião. Só fazendo aqui um refresh da sala, a gente está conversando com a deputada Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, a deputada titular da Comissão Especial do Voto Impresso. E, deputada, o voto impresso é a pauta do momento, inclusive que tem causado até uma certa instabilidade entre os poderes. A gente viu as manifestações das Forças Armadas em relação do próprio ministro da Defesa em relação ao voto impresso, que se não tiver voto impresso não vai ter eleição. Como é que a senhora avalia essa intromissão, digamos assim, entre poderes com o legislativo em si? É uma vergonha a fala do ministro da Defesa. Em qualquer país sério ele seria preso depois dessa declaração. Um país que respeite a sua Constituição não permite que o ministro da Defesa ameace as liberdades democráticas e a própria realização da eleição. Nós, obviamente, sabendo, né, que há uma certa letargia das instituições ao fazer cumprir a Constituição Federal e sabendo que o Arthur Lira tem sido um elemento de estabilidade para um governo que é criminoso,
estamos fazendo uma luta política para que haja uma convocação do ministro da Defesa para se explicar perante o Congresso Nacional ainda no recesso. Mas sabendo que logo depois que veio a público a matéria do Estadão, eles estão dizendo que não é assim, que não falaram isso, etc. Como a extrema-direita né, Caio? Está sempre testando os limites das liberdades democráticas. Se um ataque como esse acontece, não há uma reação, se as vozes democráticas do país não se levantam e dizem que é inaceitável um ministro, a extrema-direita, porque não é um raio no céu azul. O Bolsonaro tinha dito na semana passada que não teria eleição se não tivesse voto impresso. Uma chantagem clara com o povo e uma ameaça às liberdades democráticas do nosso país, o que é inaceitável. E, de novo, né, a fala do Braga Neto corrobora essa tese ou essa prática, ou esse discurso golpista para tentar dar argumentos para uma extrema-direita que é minoritária. Eu digo que é evidente que o Bolsonaro gostaria de dar um golpe. Ele, em todo momento, tenta cercear as liberdades democráticas, tenta impor a censura, ataca a ciência, a tecnologia, ataca a imprensa, né? A gente nunca viu, pelo menos na história recente do país, a imprensa ser tão atacada como é durante o governo Bolsonaro, os veículos, os jornalistas, sobretudo as mulheres, né? Mas ele não tem força para impor um fechamento das liberdades democráticas, porque o país tem uma reserva democrática importante. Agora, não se pode aceitar calado uma ameaça desse tipo. Por isso eu fiz, junto com o deputado Fábio Tradi e o deputado Iva Valente, o requerimento de convocação do Braga Neto, no âmbito da Comissão Representativa, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. A oposição ingressou no Supremo interpelando o ministro da Defesa e assinei um requerimento com o deputado Glauber Braga, um requerimento de informação sobre as declarações estapafúrdias e golpistas, né, do ministro da Defesa. É preciso ter reação. Quando tem ameaças desse tipo, que não se pode é ficar em silêncio, porque eles tentam intimidar e tentam coagir, tentam ameaçar as liberdades democráticas justamente esperando que a gente se paralise. E nós não vamos nos paralisar. Primeiro que é preciso dar uma resposta política à altura, e segundo que é preciso ocupar as ruas no dia 24 de julho com máscara, com álcool gel, porque nós acreditamos na ciência, nas medidas sanitárias, mas também com coragem, porque nenhum governo cai de podre, é preciso derrotá-lo. Não podemos confiar no Arthur Lira, né, na Câmara ou no Senado. Nós temos que confiar nas nossas próprias forças para pressionar o governo para que o Bolsonaro seja impeachmentado e tomara preso, né? Porque os inúmeros crimes que ele cometeu com o nosso povo não tem outro fim que não devesse ser a cadeia. Eu quero aproveitar e convidar a minha colega aqui de Metrópolis, Luciana Lima, que é setorista, cobre o Congresso diariamente. Lu, com você. Olá, Caio. Olá, deputada. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte: não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro faz aí ameaças à democracia, né? E ameaças que parece uma vontade aí de um golpe de Estado, né? Eu gostaria de saber da senhora o seguinte: a senhora acredita que o presidente Bolsonaro contaria com as Forças Armadas para esse golpe, ou isso a senhora acredita que é uma ideia que está apenas na cúpula militar palaciana? A senhora acha que esse é o pensamento das Forças Armadas hoje no Brasil? Olha, Luciana, eu vejo assim: quando o Brasil teve ditadura civil-militar, quando teve momentos de fechamento das liberdades democráticas, tinha uma combinação, né, da unidade entre todos os setores da elite econômica, da imprensa, ou pelo menos dos maiores veículos nas suas épocas, de o conjunto das Forças Armadas e, enfim, a partir disso, né, impuseram o golpe em 64, por exemplo. Hoje eu vejo diferente, porque é verdade o que tu disseste. A tentativa do Bolsonaro é permanentemente dar golpe e cercear as liberdades democráticas. Quem acha que ele vai se adaptar, quem acha que vamos negociar e recebe não sei aonde, diz que o presidente se acalmou, tá delirando, assim. Tá delirando, porque já está claro que a tentativa do Bolsonaro será sempre cercear as liberdades democráticas, atacar o pensamento crítico e fechando as liberdades por dentro do regime. Eu acho que, diferente do golpe de 64, eles querem ir mudando a institucionalidade por dentro das instituições e ir fechando essas liberdades. Parecido com o que o Orbán fez na Hungria, sabe, Luciana? Aí tu vai tutelando a imprensa, aí tu vai tutelando a oposição
que não tem direito à fala no parlamento, aí tu vai proibindo as manifestações de rua, aí tu vai fechando, num processo. Ele não conseguiu. Em 2019, teve o tsunami da educação, que foi muito importante, a luta dos estudantes, não tudo isso faz com que haja uma reserva democrática importante. Eu acho e concordo que ele tem apoio na cúpula das Forças Armadas, que está no Palácio do Planalto. Nunca teve tantos militares no governo desde 1988. São mais de 7 mil militares, entre primeiro, segundo, terceiro escalão. Alguns com altíssimos salários, né? Que o extrateto, o duplo teto do Bolsonaro permitiu. Que ele disse que é contra os privilégios, quando na verdade ele defende os privilégios para os filhos dele, né? E para os ministros do seu governo, né? Então a cúpula, os generais, etc., foram poupados na reforma da Previdência e ganharam, inclusive, gratificações, enquanto a base das Forças Armadas perdeu, né? Perdeu direitos, aumentou a alíquota e tal. Mas eu não vejo que mesmo com esse apoio na cúpula palaciana seja tão fácil impor um golpe, porque não tem clima para golpe internacional. O principal aliado do Bolsonaro foi derrotado, que é o Trump. Na América Latina inteira, a gente viu o golpe da Bolívia ser derrotado, foi um golpe que durou um ano praticamente. A gente viu os ventos no Chile, né, pela nova Constituinte. Não tem um espaço internacional que permita novas ditaduras, uma tomada do poder pela violência, e eu não vejo espaço no Brasil. Porque é evidente, bom, se tu tem o controle das armas, talvez tu possa tentar fazer, digamos que, embora eu acho que a maior parte do exército não embarcaria numa aventura bolsonarista, mas digamos que embarcasse, vai matar quantos de nós? Quantos de nós vai pra cadeia? Muita gente, entende? Não é assim para te liquidar 70% da população que não aceita ditadura, né? Todas as pesquisas mostram que mais de 70% da população não aceita a nova ditadura, enfim. Então, eu não vejo que seja tão simples para os interesses do Bolsonaro. Acho mais fácil nós derrotarmos ele. Acho mais fácil a mobilização crescer e ele ser impeachmentado. De qualquer maneira, não se pode dar sorte pro azar e nem subestimar o inimigo e nem superestimar, né? Ele não tem força para golpe, então eu não superestimo, mas também não subestimo. Quando ele bate o pé no voto impresso, não tenham dúvidas, eles querem ter uma sobrevida até a eleição de 2022 e, independente do resultado da eleição de 2022, que eu tenho convicção de que ele não ganhará, porque o povo brasileiro, infelizmente, da pior maneira possível, está fazendo a experiência com o governo Bolsonaro. Ele quer, né, fazer como fez o Trump, negar o resultado das urnas, inflamar uma base de extrema-direita que é violenta, né, que é violenta e perigosa. Deputada, até a gente convidou aqui a nossa colega também, a Flávia, também que cobre política, enquanto ela não aceita o convite. Deputada, eu queria que a senhora explicasse, para quem está aqui na audiência, com esse adiamento da sessão da Comissão Especial do Voto Impresso, como que fica agora a votação? Vai ser logo após o recesso, obviamente, mas a que pé que vai chegar quando o recesso se findar? Olha, Caio, ela deveria começar no 5 de agosto porque está convocada, e a única coisa que cabe na comissão é votação. Toda a discussão do relatório do Felipe Barros, que é um retrocesso, é um relatório que volta com o voto impresso em todos os locais de votação, todos os locais, sendo que as auditorias serão feitas nesses locais de votação. Imagine o perigo, né? Perigo para o voto sigiloso, perigo para a violência, além do retrocesso mesmo. Se tu vai fazer auditoria em cada sistema de cada urna do país, o resultado da eleição vai demorar uma semana, no mínimo, sendo otimista, né? Porque é voto manual, tu conta o voto manual, né? Então é um retrocesso gigante, né? O legítimo andar para trás. Toda a discussão, o tempo que teria para a réplica do relator, tudo isso já foi no dia 5 de julho. A única coisa que cabe no 5 de agosto é a votação do relatório do Felipe Barros. Nós temos que estar atentos, porque eles já fizeram aquela molecagem infantil, né, na última sessão,
e podem querer fazer alguma outra manobra, algum outro golpe para que não tenha deliberação e fique sempre o fantasma, entende, Caio? Porque eles sabem que se for a votação, eles perdem. Então, o que eles querem? Não votar na comissão e deixar sempre o fantasma do voto auditável, porque o papo furado é grande, né? Que é para ter transparência, que é para não sei o quê, e a Câmara não quis, e não sei o quê, etc, etc. O que é ridículo, né? Mas é como a extrema-direita se alimenta, né? Nessas narrativas de redes, enfim, de gabinete do ódio que a gente lamentavelmente conhece bem. Mas o que cabe é 5 de agosto votar o relatório. A senhora acha que a ida do senador Ciro Nogueira ali para a Casa Civil da Presidência da República pode alterar o placar que hoje já é contabilizado como uma possível derrota para o presidente da República em relação a essa pauta? Consegue mudar o voto de algum parlamentar? Olha, poder sempre pode, né? A gente não tem como dar certezas de algo que, enfim, ainda falta uma semana e conhecendo o ritmo do Congresso e da política. O que eu tenho a convicção é de que nós, do PSOL, não abriremos mão da nossa posição contrária ao voto impresso, e outros parlamentares também, né? Que estão muito imbuídos da necessidade de derrotar esse retrocesso. Agora, eu acho difícil, viu, Caio? Uma coisa é dizer, olha, absolutamente é impossível. Isso não se pode dizer, né? Mas eu acho muito difícil, porque havia uma ampla maioria consolidada na última semana que ficou absolutamente indignada com a postura do presidente, né? Seria mudado, nesse caso, do vinho para água, né? Na verdade, seria mudado o vinho para água do esgoto. A pessoa mudar de posição desta maneira e, enfim, ter alguma reviravolta no placar. Espero que não aconteça e, obviamente, o acompanhamento de vocês da imprensa, os debates públicos sobre o tema, ajudam para que a gente mantenha um controle social e a pressão de fora para dentro do parlamento para derrotar essa PEC. Luciana? Deputada, alguns parlamentares da oposição estão sempre reclamando da postura do presidente Arthur Lira, né? Na verdade, enquanto a CPI no Senado acaba tomando todo o noticiário, tomando todos os olhares do Brasil, o Arthur Lira vai passando a boiada na Câmara e ainda com a sua detendo em suas mãos aí o poder de emendas, de aquela ideia de parlamentares que são mais amigos ou que são mais próximos ou que apoiam o governo acabam tendo direito aí a mais emendas, né? Nesse caso, mais emendas e mais mais recursos para os estados. Nesse caso, ele tem ampla maioria. A senhora acha que a oposição, agora para o segundo semestre, vai subir o tom em relação ao Arthur Lira, ou a senhora acha que isso não vai acontecer e a oposição vai continuar tendo o mesmo papel que teve no primeiro semestre? Olha, Luciana, eu acho que o Arthur Lira é o principal responsável hoje no país, talvez com alguns ministros, enfim, mas é um dos principais, para não ser tão peremptório, um dos principais responsáveis pela estabilidade de um governo criminoso, né? Porque o Bolsonaro já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, não é um nem dois: crime contra a saúde pública, crime contra os governadores, crime contra a Constituição, crime de corrupção. A gente poderia listar nosso super pedido de impeachment, tem 23 crimes, e olha que não estão todos, né? E eu tenho muito orgulho de ter sido uma das primeiras a pedir o impeachment desse criminoso ainda em março de 2020, porque a gente sabia que ele ia ser um entrave para salvar vidas, né? Agora, o Arthur Lira, ele é um dos principais responsáveis pela estabilização do governo, porque toda vez que o governo se debilita, né, inclusive frente aos seus, né, ele vai lá e acena para o mercado com uma medida econômica antipovo. Bota para votar a privatização da Eletrobras, por exemplo, que vai significar energia elétrica mais cara e uma negociata para ajudar os amigos do rei, né, que vão receber com esse jabuti das termoelétricas. Ele bota para andar a privatização dos Correios, ele bota para andar a PEC 32, que é a reforma trabalhista do serviço público. Ele sinaliza com pautas pró-mercados, dando estabilidade ao governo.
não comenta, não reage diante das ameaças às liberdades democráticas que o governo sempre faz. E, além disso, esse tema do orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção dos últimos anos, gente. Porque uma coisa são as emendas impositivas, que são legais, né? Que cada parlamentar tem o direito a enviar para os seus estados, tudo transparente, né? No site da Câmara, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é um orçamento paralelo de 20 bilhões de reais na mão de um único relator, que serve para comprar votos de parlamentares, que serve para construir uma base alugada na Câmara dos Deputados. Sem transparência, ninguém sabe, Luciano. Ninguém sabe, e esse é um elemento de estabilização de um governo criminoso, que mentiu que seria anticorrupção e usa dos piores mecanismos do clientelismo, do patrimonialismo, enfim, né, dessa coisa apodrecida da política brasileira, e o orçamento secreto é a expressão disso. Eu espero que a oposição levante o tom, porque é evidente que o Arthur Lira não é o Bolsonaro, afinal não fica batendo na ciência, etc, mas ao não ter uma atitude altiva, né, como presidente de um poder, cumprindo o que esse poder deveria fazer, ao deixar 130 pedidos de impeachment na gaveta, ao não responder à altura quando há ameaça às liberdades democráticas, acaba sendo cúmplice desse governo bandido, desse governo de criminosos. Portanto, eu espero que se levante o tom. Deputada, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, como a senhora falou, ele começa a ser alvo também das manifestações que têm crescido aí no país, né? No próximo sábado, como a senhora bem colocou, tem mais de 300 cidades confirmadas. A senhora acha que essa pressão popular pode fazer com que o Lira recue dessa posição tão enfática de ser contra o impeachment e possivelmente abrir? Qual é o termômetro que a senhora sente dentro do Congresso sobre essa... Ele já tem acenado de que, olha, ele não vai sozinho, né, abrir o impeachment sozinho, né, sinalizado ali que ele precisa de uma base de apoio. Qual o termômetro que a senhora acha e se vê viabilidade realmente nessa abertura de processo? Olha, Caio, eu vejo sempre, sabe? Porque o Centrão é absolutamente fisiológico. Tem gente que me diz, mas Fernanda, eles compraram o Centrão, acabou a possibilidade do impeachment. Gente, o Centrão esteve em todos os governos desde 1988. 1988, e se a gente pegar o PP, que é o partido do Arthur Lira, teve também na Arena, durante a ditadura civil-militar. Mas vamos desconsiderar, vamos pegar só 1988 em diante. O Centrão se move por fisiologismo. Ministérios, cargos, dinheiro de emendas, enfim, mas também está sujeito ao voto, à pressão popular, né? Como todos os parlamentares, como todos os governos, né? Então, veja, o Centrão, por exemplo, esteve nos governos do PT. Aliás, foi uma das razões que nos levou, a mim pessoalmente, a sair do PT e construir o PSOL para ter uma nova esquerda que não estivesse dependente desse modus operandi do sistema político, foi justamente a entrada do Centrão no governo do PT, ainda no governo Lula. No governo Dilma, eles estavam no governo Dilma. Estavam no governo Dilma até o dia do impeachment, cara. Teve gente do Centrão que era ministro, que disse que ia se licenciar para retomar o seu mandato de deputado federal para votar contra o impeachment e votou a favor do impeachment e foi pro governo do Temer. Tu acha que se o governo Bolsonaro seguir afundando, essa turma vai morrer afogada? Tá cortando um pouquinho, deputada? Rafa, só para mim ou para você também? Tá cortando? Desculpa, gente, como off é isso. Talvez seja melhor, deputada, colocar no 4G do que no Wi-Fi. Talvez seja melhor colocar no 4G do que no Wi-Fi, porque a internet está cortando um pouquinho. Tá, vou botar. Eu não acredito que eles vão afundar junto com o governo, sabe? Só que isso não está nas nossas mãos. Essa negociação, não nas mãos no sentido de que nós não fazemos esse tipo de política, né? Nem nós, nem o povo brasileiro.
Então, o que está nas nossas mãos é ampliar a mobilização e cobrar a responsabilidade do Arthur Lira, e cobrar a responsabilidade do Centrão e denunciar nos estados os deputados que seguem dando estabilidade para um governo criminoso. É o que nos cabe nesse momento para acelerar esse pedido de impeachment. Ou mesmo, Caio, seguir acompanhando a CPI, mas para que a CPI dê um resultado concreto, né? Para que ela indicie o Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que cometeu. Isso a gente faz com mobilização, com organização e com pressão. Deputada, a senhora acha que essas últimas notícias aí de possível ameaça pela defesa, né, pelo ministro da Defesa Braga Neto e também pela reação tanto do Lira quanto de ministros do Supremo, né, que não desencadearam aí uma investigação sobre o assunto, a senhora acha que isso vai dar força aí para as manifestações do próximo fim de semana? Olha, Luciana, eu espero. E lutarei para isso, sabe? Porque espero que o povo responda à altura do que as instituições e o próprio presidente da Câmara não respondeu, né? Porque se pode pensar diferente sobre muitas coisas, pode ter um prisma. Agora, quando um ministro da Defesa ameaça não ter eleições porque a sua vontade, a vontade da extrema-direita não é realizada, é caso de prisão. E o que a gente viu foi sempre a tentativa de passar panos quentes numa ameaça clara às liberdades democráticas. Então, o povo precisa dar uma resposta, né? O povo brasileiro, a vanguarda, a juventude, as mulheres, os trabalhadores, a comunidade LGBTQI+, enfim, todos os negros e negras, todos nós, né? E eu acredito e estou mobilizando para que o dia 24 seja mais forte e a gente possa, sim, enfrentar essas declarações golpistas do Braga Neto. Deputada, a gente tem visto aí o ex-presidente Lula fazendo essa construção de uma possível chapa no ano que vem, possivelmente com apoio do PSOL, claro que não tem nada definido, mas tem essa paquera, digamos assim, entre os dois partidos, sempre teve, né? Quais são as concessões que o PSOL está disposto a fazer, visto que o próprio Lula tem sinalizado para esses partidos mais do centro aí, com um discurso mais assim mais calmo, mais tranquilo, para não ser tão radical? E quais são as pautas inegociáveis que o pessoal não vai abrir mão para poder apoiar a candidatura do ex-presidente Lula? O pessoal está em congresso partidário. Eu estou entre aquelas que defendem a mais ampla unidade de ação em 2021 para derrotar o Bolsonaro, mas entre aquelas que defendem ter uma alternativa do PSOL no processo eleitoral de 2022. Não por um problema de demarcação, por um problema de apresentação de um programa para o país. A crise econômica é gravíssima. E ela não foi gerada só pelo governo Bolsonaro. Ela também é resultado das políticas econômicas desenvolvidas ao longo dos últimos 30 anos no país. É resultado de governos que não se decidiram a enfrentar as desigualdades, taxando as grandes fortunas, auditando a dívida pública, enfrentando o sistema financeiro, né, atacando o bolsolanqueiro, né, e eu não cobro isso dos governos do PSDB, porque eu nunca tive ilusões com o PSDB. Mas o governo do PT não fez, nenhum dos governos do PT, e do Bolsonaro nós não esperaríamos. Por que esse preâmbulo? Porque nem sempre essa relação foi muito boa, viu, Caio? Nós fizemos oposição de esquerda durante 13 anos do governo do PT. Quem não fazia era o MDB, era o PSD, o próprio PP do Arthur Lira era da base do governo Lula e depois do governo Dilma. E eu acho que essa política de conciliação de classes, né, de unidade com esses setores que o Lula busca construir agora de novo, sabe, também nos levou onde nós estamos. Uma coisa que eu pessoalmente comemoro a anulação dos processos que tiraram os direitos políticos do Lula, porque isto era uma injustiça, foi um elemento de fraude no processo eleitoral em 2018. O Lula tem todo o direito de concorrer. E também nós não temos nenhuma dificuldade de apoiar no segundo turno quem estiver contra o Bolsonaro, caso o Bolsonaro estiver lá, como apoiamos o Haddad, tranquilamente. Mas não acho que o PSOL, né, que nasceu para ser uma esquerda antissistema coerente, deva se subordinar a um programa que não é seu, que é um programa de conciliação de classe. Ao contrário, acho que é preciso construir uma alternativa para o país.
e para construir uma alternativa para o país é fundamental se apresentar nas eleições para apresentar esse programa e apresentar novas lideranças. O Brasil e a esquerda precisa construir novos líderes. Aí. Vai lá, Lu, vai lá. Oi, deputada, e nesse caso, que nome a senhora vislumbra aí para representar o PSOL na corrida em 2022? Eu estou apoiando, assim como Sâmia Bonfim, deputada federal, deputada Luísa Erundina, David Miranda, Vivi Reis. Nós estamos apoiando a pré-candidatura do deputado Glauber Braga como pré-candidato do PSOL na eleição de 2022. Esse debate nós queremos fazer no Congresso do Partido, agora nós estamos no momento das plenárias. Logo, no próximo final de semana agora, começa o processo de votação das teses partidárias e a nossa tese e várias outras teses de outros setores do partido também apoiam o nome do companheiro Glauber Braga, né? Então, nós estamos entre aqueles que querem que essa discussão seja feita no Congresso partidário para armar um programa e ter uma candidatura, uma pré-candidatura. Eu não sei se foi a Luciana que me perguntou. Sim. Tá bom. Mas ter uma pré-candidatura que esteja a serviço de derrotar o Bolsonaro em 2021. E para isso nós vamos defender toda a unidade de ação, Luciano. Quem quiser estar na rua contra o Bolsonaro, nós queremos que esteja na rua contra o Bolsonaro. Quem quiser assinar um pedido de impeachment contra o Bolsonaro, claro, com crimes concretos, nós apoiaremos esses pedidos de impeachment e outros, pedidos que foram feitos em todas as esferas. Nós topamos toda a unidade de ação em 2021 para derrotar o Bolsonaro, mantendo a independência política, partidária. Por isso nós defendemos um PSOL independente e anticapitalista. E estamos apoiando o companheiro Glauber Braga. Deputada, só uma dúvida. A senhora acredita que essa estratégia pode dividir o campo da esquerda e tornar essa vontade de derrotar o Bolsonaro mais distante? Eu não acredito não, Luciana. Primeiro porque preciso definir esquerda. Se tu me disser assim, o Lula vai se apresentar com um programa de ampliação das liberdades democráticas, de taxação das grandes fortunas, revogação do teto dos gastos, vai se apresentar com um programa de reforma agrária, de reforma urbana, vai se apresentar com um programa de enfrentamento ao sistema financeiro, vai se apresentar com um programa de que não aceita governar com os 300 picaretas com anel de doutor. Nós poderíamos fazer uma unidade, por que não? Mas o que me parece é que enquanto nós estamos construindo um calendário de luta, que o Lula, inclusive, faz questão de não aparecer, em relação a construir o impeachment do Bolsonaro, o Lula tem procurado os velhos aliados, tem reunido com o PSD, tem reunido com o Sarney, tem reunido com a velha direita, que já governou com eles durante os 13 anos e depois fizeram um golpe parlamentar quando o PT não servia mais aos interesses dessa velha direita e o condomínio do poder. Me parece que eles vão para o mesmo caminho que também nos levou até aqui. Então eu acho que precisa definir esquerda. E, em segundo lugar, uma preocupação legítima de derrotar o Bolsonaro que tu traz. Nós, tendo candidatura, estaremos, ou não, mas tendo candidatura, também estaremos com uma candidatura para derrotar o Bolsonaro. Para derrotar o Bolsonaro. A eleição tem 2 turnos. O primeiro turno é um debate de ideias, de programa, de futuro do país. O segundo é o debate ou do menos pior ou daquele que tem mais viabilidade ou daquela de derrotar o Bolsonaro, caso ele esteja lá, Luciana, porque eu vou ser bem tranquila para ti. Hoje por hoje, eu acho que o Lula está no segundo turno, o que é bom, muito bom, mas o Bolsonaro não está, o que é bom também, muito bom, só que nós precisamos tirá-lo. Primeiro porque ele já cometeu muitos crimes de responsabilidade. Não é correto com o ordenamento jurídico que ele siga governando. Segundo, porque enquanto ele segue governando, nosso povo segue sangrando, E terceiro, porque essa aposta de querer sangrar o Bolsonaro, desidratá-lo para vencê-lo na eleição de 2022 é uma irresponsabilidade, porque até lá quem sangra é o povo. E segundo, a gente sabe que se o Bolsonaro estiver no processo eleitoral, fará de tudo. Escrevam o que eu estou dizendo. E se ele tiver, vocês depois me cobrem. Ele fará de tudo para deslegitimar o processo eleitoral. Para inviabilizar, para polarizar, acabar com violência o processo de definição do futuro do país.
A gente está aqui só para fazer um refresh da sala. A gente está conversando com a deputada Fernanda Melchiona, pessoal do Rio Grande do Sul. Deputada, é impressão minha, o Congresso não estabeleceu a comissão representativa que obrigatoriamente deveria estar composta no caso de uma situação imprevista dentro do Congresso Nacional. Acho que a deputada caiu, né, Rafa? Rafa é o nosso Lombardi. Ela já está voltando, eu acho que ela tirou como oradora, já voltou, está voltando. Caiu, tá me ouvindo? Pronto, vamos esperar mais um pouquinho então. Pronto, voltou. Deputada, eu fiz a pergunta, não sei se a senhora ouviu, em relação à comissão representativa, que pelo menos não está atualizada dentro do site da Câmara, do Congresso Nacional, na verdade, não está estabelecida com seus membros. E numa situação extraordinária, ela seria necessária, até mesmo, por exemplo, uma convocação do ministro Braga Neto. A senhora tem consciência disso, que isso aconteceu realmente, ou não era não atualização do site? Na atualização do site, a comissão foi definida, né? Ela é obrigada a ser definida. É uma comissão, eu sei porque eu sou dela, inclusive fui indicada pelo pessoal para ser da comissão representativa. Só que ela não reúne no recesso, ela reúne em situações extraordinárias. E eu acho que a declaração do Braga Neto é uma situação extraordinária. Por isso que, junto com o deputado Fábio Tradi e Ivan Valente, nós requisitamos ao presidente da comissão representativa que instale a comissão para convocar o ministro, né? Obviamente ainda não tivemos retorno, mas eu acho que... Tu imagina, Caio, se um ministro da Defesa ameaçar as liberdades democráticas não é uma situação extraordinária, eu não sei o que é uma situação extraordinária. Eu acho que é uma situação gravíssima, né? E o silêncio das instituições corrobora com essa lógica golpista deles. Então, mas a comissão existe, eu inclusive posso mandar a composição para vocês, eu tenho ela no celular, ela não está disponível no site da Câmara, vocês não são o primeiro veículo de imprensa que me questiona, mas eu tenho ela e posso enviar com todo prazer aí para a equipe do Metrópolis. Agradeço demais. Lu, a gente está indo para a reta final. Lu, por favor. Deputada, eu gostaria de fazer uma última pergunta sobre a questão do machismo no Congresso. A gente teve aí a CPI, que não foi designada nenhuma mulher, né, lá no Senado, e acabou que a bancada feminina se mostrou presente, teve um certo destaque. Muitas vezes a gente observa que a fala das mulheres, ela muitas vezes é abafada dentro do plenário, também nas comissões. Como é que a senhora tem vivenciado isso e o que a senhora acha que é necessário fazer? A senhora apoia a divisão mais igualitária, por exemplo, na mesa diretora da Câmara, que é um projeto da deputada Luísa Erundina? Com certeza, eu acho que a Luísa Erundina, querida companheira, foi visionária em muitas coisas, né? Ela tem defendido a ampliação quando quiseram destinar 5% do fundo partidário para as mulheres, ela foi uma das guerreiras que defendeu 30%, não conseguiu na época, porque esses espaços de poder querem se retroalimentar, né? Numa lógica machista e sem políticas nos seus partidos para mulheres. Não é o caso do PSOL, né, Luciana? A gente tem muito orgulho de ser a primeira bancada da história da Câmara com maioria de mulheres. Pelo menos ao que nos conste, e isso é para nós motivo de orgulho. Assim, nós somos 10, agora 9 e 6 mulheres, né? O que nos orgulha e tem a ver com a história do partido mesmo, de ter políticas internas e externas, apostar na luta das mulheres, mas também ter política interna para as nossas militantes, a partir dos setoriais, das formações. Agora, é impressionante como é forte o machismo no parlamento, sabe, Luciana? Esse negócio de tentar nos interromper sempre é um negócio corriqueiro, né? Eu, assim, às vezes fico meio chocada, não chocada porque já são muitos anos, eu fui 10 anos vereadora em Porto Alegre, né? O povo gaúcho, o povo porto-alegrense me concedeu essa honra, então são muitos anos de parlamento. Só que é meio indignante, né? Porque muda a legislatura, muda a esfera e é sempre a mesma coisa, né? Quando é um homem que fala alto, fala forte, como ele é forte. Quando é uma mulher, é histérica. Quando é um homem, os outros ficam quietos e não interrompem. Quando é a mulher, vão lá e tentam interromper a tua palavra, ainda mais agora,
com esse modelo remoto que eles abrem o microfone e interrompem no meio. Só que eu não sou muito de levar desaforo para casa, assim, nunca fui, não aceito. Então, assim, acaba virando... Eu acabo brigando, né? A última vez chamei o cara de chinelão, né? Porque, cara, só um pouquinho, né? Mas é uma prática corriqueira e isso vai intimidando, né? Muitas mulheres de participar, porque sempre tem que estar te afirmando, né? Te afirmando perante os pares, te afirmando nos espaços de poder, o que obviamente é desgastante, mas também nos enseja seguir essa luta, ampliar a participação de mulheres no parlamento, além da composição da mesa, que eu também apoio, né? Mas também no parlamento. Não é razoável que a gente seja 51% da população e menos de 16% do parlamento. Isso que é essa legislatura que mais tem mulheres, né, comparada com as outras legislaturas. Mas também não basta ser mulher, né? Precisa estar do lado certo. Digamos que uma Bia Kicis não me representa, porque ser mulher para reproduzir uma política anti-mulheres não nos ajuda, nos atrapalha. Deputada, até para encerrar, a deputada Perpétua Almeida conseguiu a duras penas aí a quantidade necessária para apresentar aquela PEC que impede militares de ocupar cargos civis, públicos, né, na esplanada. A senhora avalia como possível uma aprovação, uma vez que é PEC, que precisa de uma quantidade maior de votos no plenário? A senhora acha que é viável essa, embora seja um tema tão forte atualmente, mas a senhora acha que realmente no Congresso, pelo recorte que a senhora tem ali, que isso seria possível? Olha, eu acho que, primeiro, essa PEC é muito importante. Desde o ano passado, eu comecei a apoiar a PEC e vi os movimentos da deputada Perpétua para que ela fosse pautada muito antes dessa crise política, por uma questão de concepção, né, de que os militares que vão para os governos têm que ir para a reserva, sair da ativa do Exército. Depois do caso Pazuello, ficou evidente a necessidade de uma PEC como a que ela estava propondo. E ela conseguiu aí as assinaturas, passou de 189, acho que ela chegou a 190, viu, Caio? E ao mesmo tempo que ela conseguiu, a imprensa, as vozes democráticas têm dado um espaço muito importante para debater a PEC da Perpétua. Isso é fundamental para a deputada Perpétua, me refiro assim, porque nós fomos líderes juntas, né, o ano passado, durante a pandemia, e temos uma relação aí de proximidade, né? Depois de enfrentar juntos os desafios de liderar os nossos partidos durante a pandemia, o início da pandemia, né, que ainda estamos. Então, eu vejo que cresce a possibilidade de que esta PEC seja, sim, aprovada. Uma coisa que agora nós precisamos é aprová-la na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho convicção de que ela é constitucional, né, e que deveria ser aprovada, porque a Comissão de Constituição e Justiça julga só a constitucionalidade. Mas sabe como é, né? Precisa estar atento, garantir os votos, que haja um bom relator ou relatora, e depois tem uma comissão especial que, ao fazer o debate, pode ajeitar determinados, necessidade de arredondamento mesmo do projeto, melhoria do texto legislativo. Certamente a deputada Perpétua é aberta, mas eu vejo que tem possibilidade, sim. Acho que o escândalo que foi o Pazuello, a participação do Pazuello no Ministério, depois a participação do Pazuello em atos, né, de palanque da extrema-direita, né, o que é, obviamente, ilegal pelo próprio regimento do Exército, a ausência de punição diante desses crimes do Pazuello, eu acho que abriu um debate, né, entre as vozes democráticas sobre essa situação. A PEC da deputada Perpétua vem em boa hora. Lu, então, para a gente encerrar. Deputada, essa PEC da deputada Perpétua aí recebeu apoio do PT e recebeu apoio também do PSOL, né? A senhora acredita que Lira colocará isso em tramitação, em votação, no mais breve possível ou não? Olha, é uma luta política, né? Eu vejo que se houver pressão social, um determinado entendimento, uma maioria de partidos também, pode ser colocado em votação. Até, Luciana, me surpreendeu que o Ramos, que acabou de ser demitido para entrar o Ciro Nogueira, do Centrão, que o Bolsonaro sempre disse que ia combater, etc, mas que sairá, né, da Casa Civil, o próprio Ramos falou que é a favor da PEC, né? Que, enfim,
tem méritos, etc. Eu tenho a convicção de que as pessoas que conhecem, enfim, a necessidade da separação dessa esfera militar da esfera da participação do governo, etc., e tudo isso, tenho de apoiar a PEC da deputada Perpétua, né? Mas aí tem que ver. Mas o Ramos, após virar alvo aí do Bolsonaro, ele acabou virando um grande aliado da oposição, né? Não, não digo Marcelo Ramos, digo o general Ramos. O general Ramos, ok. Falou que era favorável à PEC, li uma matéria no Estadão, o que até me surpreendeu, sinceramente, honestamente. Então mostra que, bom, num debate bem feito numa comissão especial, pode ser que consiga a maioria, assim, para que ela seja aprovada e entre em vigor. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui nos Spaces do Metrópolis. É um canal que a gente, toda sexta-feira, a gente recebe um convidado aqui e a sua contribuição foi muito importante para o dia de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Caio. Foi um prazer ter conversado contigo, com a Luciana, com quem estava nos escutando. Peço desculpas qualquer coisa, marinheira de primeira viagem nessa tecnologia do Twitter, mas aprendi. Na próxima eu já vou estar mais organizada, mais sapa para ajudar, para fazer o debate com melhor qualidade tecnológica. Um abraço a vocês e obrigada pelo convite. Obrigado, deputada. E você que acompanhou a gente, muito obrigado também. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.